Gravando. Começa agora o Léo Estopa ao vivo. Essa é a abertura tradicional. Eu queria agradecer muito vocês pelas participações. Eu queria lembrar que esse programa começou no canal do Estopa há aproximadamente 30 minutos, não, 45 minutos, eu exagerei hoje no canal do Estopa. A transmissão oficial, ela acontece aqui pelo canal do Estopa e não pelo Leonardo Estopa. Até eu estou confundindo, pessoal, mas agora eu deixei escritinho aí, tá vendo? Ó, canal do Estopa para as lives, Leonardo Estopa para os vídeos curtos, o que significa que pode ser que em pouco tempo eu pare de fazer as transmissões por aqui. Deixa eu agradecer as pessoas que estão aqui, já batendo papo aqui há muito tempo comigo, mas agora eu já consigo colocar aqui no cenário. Daqui uma semana, provavelmente, eu já começo a transmissão às 10 horas, já com esse cenário aqui, que eu consigo colocar os comentários, porque eu imagino que os comentários sejam a coisa mais importante dessa transmissão. Queria pedir vocês que estão assistindo pelo Facebook, por favor, compartilhem por aí, para a gente aumentar o alcance. Isso é muito importante. Depois que vocês compartilharem, venham participar por aqui, no canal do Estopa. Lógico que a transmissão, ela pode acontecer, você pode assistir aí pelo Facebook, mas o interessante é se você pudesse participar com a gente aqui pelo canal do Estopa. Queria agradecer muito as pessoas aqui, são 1.424 pessoas assistindo aqui com a gente pelo canal do Estopa. Eu vou tentar abrir aqui o Leonardo Estopa, que costumam chegar alguns comentários importantes, mas eu peço para vocês... Aproximadamente 30 minutos. Pausei o som. Peço para vocês, por favor, participem pelo canal do Estopa. Deixa eu abrir aqui. Isso, que eu não consegui organizar tudo hoje. Beleza, já tem 94 pessoas assistindo pelo canal Leonardo Estopa. Pessoal que está chegando aí no Leonardo Estopa, nós já estamos com, 1.427 pessoas pelo canal do Estopa. Eu vou tentar fazer como eu fiz hoje, que é compartilhar na guia da comunidade para que vocês saibam que essa transmissão já está acontecendo no canal do Estopa, que é onde eu quero fazer as transmissões oficiais. Queria agradecer aqui, Gustavo Souza, por favor, se liberte dessa sua ignorância. O que é se libertar da ignorância? É usar a hashtag Flávio Presidente ou Flávio Inocente? Eu não estou entendendo, não. O que não estou entendendo, não, Gustavo Souza. Se ser ignorante é entender que existe no Brasil um grupo muito corrupto que assumiu o poder, me deixe com a minha ignorância, não me liberte dela. Se para deixar de ser ignorante eu tenho que começar a apoiar o Bolsonaro, né, apoiar o Flávio Bolsonaro, mesmo depois dessas coisas feias que aconteceram, eu te peço, olha, por favor, deixa eu ser ignorante, que eu estou mais feliz ignorante. Júlio César pede para a gente falar de assuntos importantes, então vamos falar de assuntos importantes. O Boulos fala, caso Marielle muda de patamar com ligação entre Bolsonaro e crime organizado. Por que eu acho que isso é muito importante? Olha, até então a gente tinha uma polícia que estava tendo dificuldades de resolver o caso Marielle. A polícia estava com muita dificuldade de saber o que estava acontecendo. Ninguém tinha respostas para o caso Marielle. E por que será que ninguém tinha respostas para o caso Marielle? A opinião que eu tenho nesse momento é porque se dessem respostas para o caso Marielle antes, o Bolsonaro certamente não seria eleito. Se durante as eleições falassem que a Marielle foi assassinada por milícias e falassem que o Flávio Bolsonaro fez elogios a esses milicianos, que o Queiroz, contassem o caso do Queiroz e falassem que o Queiroz estaria ligado a milícias, dificilmente o brasileiro ia continuar sendo mais a favor de milicianos e para poder punir aí o kit gay. Então eu acho que essas informações, elas existem há muito tempo, já tinham conhecimento de tudo isso, porém a grande realidade é que isso foi guardado para usar na hora certa. E nesse momento a justiça não quer fazer justiça, a polícia não está trazendo essas informações porque a polícia quer fazer qualquer tipo de justiça no Brasil. Não. Infelizmente, a polícia tem sido poluída e estragada por um grupo de elite que está controlando a polícia e a justiça para os seus interesses íntimos. E agora a regra é derrubar o Bolsonaro. Muito obrigado, Cláudio Alves, que pergunta qual é a idade mental de um Minion. Cláudio,
Essa é uma resposta importante também e eu vou falar sobre ela. Deixa eu só concluir a questão aqui do crime organizado. O que eu penso, gente, a respeito dessa situação do crime organizado é que o crime organizado, se realmente tiver alguma... E está muito difícil provar que não, né? Porque as mesmas pessoas estão ligadas ao Flávio Bolsonaro, essas mesmas pessoas estão todas conectadas, né? Milicianos presos, dinheiro transferido, Queiroz possivelmente protegido por milícias dentro das favelas. Todas essas coisas aí acabam criando, ainda que não exista uma ligação, acaba criando no imaginário popular essa ligação entre o Bolsonaro e as milícias. A ligação dos Bolsonaro com a corrupção já é uma regra dentro do Brasil, as pessoas já têm certeza disso. E o que me desespera nesse momento é imaginar que não existe no Brasil investigação policial ou trabalho da justiça que não seja a favor das elites. Tudo isso são informações que provavelmente existiam antes das eleições. Por que elas não foram divulgadas antes das eleições? E a resposta é muito simples, para garantir o Mourão. Eles não queriam garantir o Bolsonaro eleito, eles queriam garantir o PT fora. E agora eles conseguem manter o PT fora, que se eles derrubarem o Bolsonaro, entra o Mourão. Isso é um problema muito sério, porque a entrada do Mourão, como o Mourão é um cara, né, muito conectado com o liberalismo, mas é um cara que não vai ser retirado porque ele não é tão doidão como o Bolsonaro de tentar bater de frente com a Rede Globo, a realidade é que a gente vai ter aí esses anos de liberalismo na política, a gente vai ter que conformar com esses anos de liberalismo na política e a gente não vai poder fazer muita coisa não, porque quem manda é a elite. Uma prova de que quem manda é a elite é que o Bolsonaro, pelos motivos de fraude eleitoral, né, essa possível fraude eleitoral, se essa fraude eleitoral fosse investigada, seria suficiente para derrubar o Bolsonaro. Ou seja, os juízes, querendo a queda do Bolsonaro, eles já poderiam ter agido dessa forma há mais tempo. Por que não agiram? Porque eles derrubariam junto o Mourão. Isso chamaria novas eleições. Eles não querem chamar novas eleições nesse momento, podem até derrubar o Mourão depois de 2 anos de mandato, porque aí o Congresso Nacional escolhe o próximo presidente. Nesse momento, eles vão fazer uma prova com o Mourão. Durante 2 anos, vão ver se o Mourão vai obedecer direitinho. Se o Mourão estiver obedecendo direitinho às elites, o Mourão continua. Se o Mourão não estiver obedecendo, o Mourão cai e eles, lá no Congresso Nacional, vão eleger o próximo presidente. E isso é uma coisa plenamente possível porque está na Constituição. Na vacância do presidente da República, após o 2º ano de mandato do vice-presidente, né, depois do vice-presidente ter assumido, e na vacância do presidente, se o vice-presidente cair depois de 2 anos de mandato, o Congresso Nacional escolhe o próximo presidente. Então, o que eu consigo ver para os próximos episódios da política brasileira é: deram uma chance para o Bolsonaro servir as elites, em especial a Rede Globo. Bolsonaro tentou bater de frente com as elites e com a Rede Globo, agora eles começam a expor os podres da família Bolsonaro. Todos os crimes cometidos pelo presidente da República, antes de ser diplomado, eles ficam pausados até o presidente da República deixar de ser presidente da República. Então, qual que é o trabalho que está sendo desenvolvido nesse momento? É um trabalho de... Por que eles não estão tão preocupados com o Bolsonaro, propriamente dito? Por que eles estão trazendo muitos crimes do Flávio Bolsonaro, muitos crimes ligando a mulher do Bolsonaro? Porque se fosse só o Bolsonaro, os crimes poderiam ser julgados somente após o mandato. Então, para evitar que o Bolsonaro possa fazer valer dessa prerrogativa dos crimes serem julgados só depois do mandato, a elite está chantageando o Bolsonaro através das ameaças contra a família do Bolsonaro. Então, tudo isso são coisas, né, primeiro, desmoralizar, criar uma situação para que o Bolsonaro realmente fique na corda bamba, né? Olha, vou sacrificar meu filho. Então, está uma situação bem complicada. O Bolsonaro ele só pode sair da presidência no caso de um crime, por crimes cometidos antes do mandato, mas o Bolsonaro pode sair da presidência por um impeachment. O impeachment requer um crime de responsabilidade. O detalhe é que o crime de responsabilidade é uma coisa muito abstrata. Você vê, criaram aí o crime das pedaladas fiscais. Existe crime de responsabilidade do Bolsonaro? Isso depende do Congresso. Se o Congresso quiser usar o decreto das armas para derrubar o Bolsonaro, o Congresso pode.
Porque o Bolsonaro, na prática, ele não poderia dar um decreto das armas. Claro que é do interesse das fábricas de armas, como é do interesse do atual Congresso e de muitos ministros do STF, que essas armas sejam liberadas, porque existe o lobby da indústria armamentista. Mas é do interesse, mas ao mesmo tempo pode ser usado contra o Bolsonaro. Ou seja, agora, para evitar, o que eles vão fazer, gente? É muito estratégico. Qual que é a ideia? A ideia é que a indústria de armas possa vender mais. Então, eles liberam as armas no Brasil. Nesse momento agora, tem uma corrida de bobos para comprar as armas. Eles vão monitorando como é que está a compra de armas. No momento que a compra de armas cair muito, eles podem usar isso como sendo um crime de responsabilidade contra o Bolsonaro. E a compra de armas pode ser comparada, nesse momento de liberação, a uma corrida por água no momento que as pessoas estão com sede. Todo mundo chega lá e bebe água, depois eles vão beber água novamente só quando a sede voltar. Então, a gente vai ter um extremo pico de compra de armas e depois, quando as compras de armas voltarem ao normal, eles podem julgar o Bolsonaro por ter dado um decreto que ele não tinha competência para tal e depois usarem isso como impeachment do Bolsonaro, tirarem o Bolsonaro do poder, colocam o Mourão. Isso é a possibilidade através do impeachment. A outra possibilidade de queda do Bolsonaro é através da renúncia. Eles podem negociar com o Bolsonaro, olha, que é uma coisa que depende do Bolsonaro acreditar na proposta. Pode rolar uma proposta para o Bolsonaro do tipo, você pula fora e a gente para as investigações enquanto há tempo para você tentar fugir. Então você pula fora, a gente deixa o Flávio Bolsonaro continuar senador, porque por enquanto quem está sendo chantageado é o Bolsonaro, mas quem está sendo exposto é o Flávio. Então eles não querem tomar o cargo, eles não querem tirar o Flávio Bolsonaro. O que eles querem nesse momento é, primeiro, vão chantagear o Flávio Bolsonaro, vão chantagear o Bolsonaro através de ligar a Michele Bolsonaro ao crime, e a partir daí eles falam, olha, a gente não pode te prender, mas nós vamos colocar a sua família toda na cadeia. Né? Esse é o primeiro ponto. Num segundo ponto, lembrem-se, os crimes cometidos antes do mandato, no caso do senador, são julgados em primeira instância. Isso é o que decidiu o Alexandre de Moraes a respeito do Aécio Neves. Então, no primeiro momento, a gente tem aí esse espancamento da família do Bolsonaro, mas o Bolsonaro está sendo protegido. Porque a negociação é muito simples. Olha, até o momento que a gente começar a colocar os seus crimes, você pode renunciar. Então, essa é a proposta para o Bolsonaro. Enquanto os seus crimes não são expostos, você tem tempo de renunciar. Se você fizer muita raiva na gente, a gente começa a te julgar na roda, e aí depois que você cair, porque você vai cair, os seus crimes vão ser julgados. Então, tem muita coisa contra o Bolsonaro que está escondida, sendo utilizada por chantagem para o Bolsonaro renunciar. E o pior, isso não está acontecendo pelo bem dos brasileiros, isso está acontecendo para garantir às elites que o Bolsonaro não tente se revoltar e governar pelos brasileiros. O Cláudio Alves pergunta qual a idade mental de um Minion. Eu acho que é mais ou menos 13 ou 14 anos, porque nessa idade é que a gente normalmente vive aquele período da escola em que os garotos querem brigar e mostrar que são super machões, né? Inclusive é a idade que normalmente a gente estuda sobre o Hitler e tem muita gente lá que fica do mal e fala Heil Hitler, e escreve suástica do Hitler para todo lado, nazista, né, para todo lado, e fica tentando oprimir, mostrando que é do mal, mostrando que é do Hitler. Então eu acho que a idade mental do eleitor do Bolsonaro seja 13, 14 anos. Tatiana fala, boa noite, Léo. Quando será que vão lançar o livro Queiroz e o Pé de Laranja? Eu acho que eles vão esperar parar de vender um pouco da Pastora do Pé de Goiaba, né? Porque é mais ou menos igual o filme. Lança um filme, na hora que aquele filme começa a cair um pouquinho de bilheteria, lança um outro. Eu acho que a editora vai ser a mesma da Pastora do Pé de Goiaba. E assim que as vendas da Pastora do Pé de Goiaba começarem a cair, eles vão lançar o Queiroz e o Pé de Laranja. No Pé de Laranja, provavelmente, né, junto com o Queiroz no Pé de Laranja, vai ter o Flávio Bolsonaro com a cesta embaixo, né? Imaginem Queiroz e o Pé de Laranja, tá? Queiroz segurando o pé de laranja e o Flávio Bolsonaro colhendo as laranjas embaixo, colhendo o fruto. Muito obrigado, Tatiana. Marlene Hellman de Bonassator. Globo e o infiltrado da Globo e interesses internacionais, Moro, vão derrubar o Bolsonaro. Também acredito nisso, tá, Marlene?
Eu também acredito que o Moro está envolvido nesse processo de derrubada do Bolsonaro. Eu também acho. Porque o Moro nunca foi Bolsonaro, o Moro sempre foi PSDB, né? E quem duvida que o Moro é PSDB, para mim, né? Olha, quem duvida... Quem duvida... PSDB. Quem duvida que o Moro é do PSDB, tá praticamente brincando comigo, né, gente? Olha, o Moro é abertamente um político do PSDB, né? Quem duvida... Olha, quem duvida tá... É aquela coisa, tá de sacanagem, né? De achar que o Moro não é do PSDB. O cara participa dos convênios, congressos, tudo do Moro é a galera do PSDB. Agora, achar que o Moro não tá nessa brincadeira aí do PSDB é até desrespeitar a inteligência das pessoas. Então, o Moro é, obviamente, do PSDB, só que como o Moro, ele tinha um cargo que exige neutralidade política, ele não poderia se filiar oficialmente ao PSDB. Então o Globo, ou o Moro, né, o Globo, pode chamar de Globo também, é a mesma coisa. O Moro é um político do PSDB que conseguiu passar num concurso para juiz, e enquanto ele estava exercendo o cargo de juiz, ele era um juiz do PSDB, mais um juiz do PSDB que não poderia ser filiado sob hipótese alguma, porque o cargo de juiz exige não ser filiado a nenhum partido. Deixa eu agradecer aqui nos comentários no canal Leonardo Estopa. Paula Cristina fala, Léo, se o Bolsonaro cair tão cedo, não vai a chapa Bozo-Mourão? Não teria que ter novas eleições? Se bem que acho que nem adiantaria ter novas eleições, né? Sim, nesse momento, novas eleições resolveriam o problema, sim, tá, Paula Cristina? Porque nesse momento, a percepção do brasileiro a respeito da palhaçada que aconteceu está muito maior. Até pouco tempo atrás, existia, sim, uma possibilidade que novas eleições não resultassem absolutamente nada. Novas eleições, aí elege agora o Alckmin. Não, agora a percepção já está bem melhor. Mas não. A previsão que a gente tem é, se o Bozo cair por causa de problemas durante as eleições, o Mourão vai junto, porque aí é a chapa, entendeu? Mas se o Bozo cair igual o Collor caiu por causa de um impeachment, entra o vice. Então não tem possibilidade de agora, só porque é recente a eleição do Bozo, não existe a possibilidade de cair a chapa inteira, porque o problema envolve o Bozo. Eu nem acho que ele vai cair dessa forma, não. O ponto de vista que eu tenho é que por mais que a gente precise concordar que tem pouco juízo na cabeça do Bolsonaro, o ponto de vista que eu tenho é que agora que o Bolsonaro percebeu que a Globo é mais forte que o Twitter dele, agora que ele percebeu que a Globo é mais forte que o sistema dele de envenenamento de WhatsApp, inclusive o sistema dele de poder no Twitter e no WhatsApp e no YouTube está acabando, o MBL já abandonou o Bolsonaro, o Nando Moura está com medo de continuar protegendo o Bolsonaro e perder com isso. Pode ser, inclusive, que essas pessoas tenham fechado com a queda do Bolsonaro, porque os comentaristas, eles são leiloáveis. Vocês lembram que o Kim Kataguiri... Olha só, vamos pensar no MBL, só para vocês entenderem. O MBL, ele começou através de um esquema do PSDB. O MBL começa através de um grupo de pessoas que se uniram em volta da causa de prejudicar a Dilma, que começou como movimento Passe Livre, depois vira Movimento Brasil Livre, e eles estavam conectados ao PSDB até o momento em que o MBL começa a fechar com o PMDB. Por quê? O PSDB começou a ficar sem dinheiro. O Aécio Neves, por não ter sido eleito, começa a ficar sem dinheiro. Aí começa o MBL a fechar diretamente com as agências americanas, né, o financiamento, e começa a escolher como político o PMDB. Daí a pouco, o Cunha cai, o poder do PMDB também começa a diminuir, o impeachment deu certo, o MBL é descartado como grande recebedor de somas, né? Foram massa de manobra. Nesse segundo momento, volta aí o MBL e fecha com o dono da Riachuelo, começa a promover o dono da Riachuelo. Depois que fechou com o dono da Riachuelo, o melhor político passou a ser o dono da Riachuelo. Depois o dono da Riachuelo desiste, né? Antes do dono da Riachuelo, o MBL tinha fechado com o Dória, prometeu de proteger o Dória na prefeitura e tentar levantar o Dória como próximo presidente.
Com o negócio do Dória não ter tido autorização para ser o próximo presidente, ele tinha muito mais chance que o Alckmin, mas aí tem a briga interna do PSDB, o Dória não teve autorização para ser candidato a presidente, o MBL perdeu aí esse cliente, né, o Dória, aí o MBL vai e fecha com o dono da Riachuelo. O MBL que fechou com o dono da Riachuelo, desiste o dono da Riachuelo, e o MBL volta a trabalhar um apoio indireto ao Alckmin, chega o Bolsonaro na presidência, né, segundo turno chega o Bolsonaro, o MBL, obviamente, amando do PSDB, inclusive, que o PSDB, o Alckmin, não declarou apoio ao Bolsonaro para não queimar politicamente, para não se queimar politicamente, mas a gente sabe que contra o PT, o Alckmin, obviamente, pelo menos financiou grupos para trabalharem para o Bolsonaro. Então o MBL se posiciona a favor do Bolsonaro nesse momento de segundo turno. E aí o MBL viu que o Bolsonaro foi eleito, imaginava o MBL que o Bolsonaro teria juízo e não desafiaria o poder financeiro, o MBL se conecta ao Bolsonaro, mas não diretamente ao Bolsonaro. O MBL, submisso ao poder financeiro, ele começa a trabalhar pro Bolsonaro, mas mesmo assim, para garantir que o Bolsonaro tenha popularidade para aprovar reformas, acabar com direitos trabalhistas, para reforma da Previdência, enfim. O MBL nunca apoiou o Bolsonaro, ele sempre apoiou aquilo que poderia vir do Bolsonaro, que são as mudanças liberais. No momento em que a elite decide derrubar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não está sendo submisso, e olha, eu vou falar com vocês a parte mais triste. É exatamente porque o Bolsonaro começou a defender um pouco mais os nossos interesses. Não se assustem, o Bolsonaro não está caindo nesse momento porque o Bolsonaro é ruim. O Bolsonaro está perigando cair porque o Bolsonaro começou a querer defender os interesses das classes mais pobres, por incrível que pareça, bater de frente com as reformas. No momento que o Bolsonaro começa a querer bater de frente com as reformas, a elite fala, vai e solta o caso Queiroz. E o Bolsonaro, no lugar de ver que o caso Queiroz era um caso perigoso, ele chega e chama a Globo de rede bobo. Ele começa a bater de frente com o poder. Agora a Globo vai destrinchar. Só que a Globo bateu, deu tapinha para educar. Agora a Globo vai bater para matar. Nesse momento a Globo veio com sangue no olho. Cláudio Alves, Léo, Cláudio Alves, será que a Damares subiu mesmo no pé de goiaba ou será que ela fumou a folha de goiabeira? Fuma folhá de goiabeira. Fumar na boa, fumada boa só de brincadeira. Tem inclusive essa música, né? Que é folha de bananeira. Aí a gente pode adaptar para fuma, folhá de goiabeira. Fumada boa só de brincadeira. Muito obrigado, Sérgio Luiz. Eu acho que a Damares, ela nunca, absolutamente nunca, subiu no pé de goiabeira para ver Jesus. A Damares criou uma história, porque essas histórias, como é que funciona o mundo da alienação nas igrejas? As pessoas criam histórias tristes, histórias motivantes, para usarem essas histórias para o resto da vida na sua promoção como comunicador de igreja, como obreiro. Por exemplo, Feliciano conta a história. A bandeira dele é o aborto, né? É que uma mãe decidiu abortar e graças a Deus ela não abortou. A criança nasceu, a criança sou eu. Eles criam essas historinhas, através dessas historinhas, eles conseguem criar uma história de efeito e criam toda a sua história através dessas loucuras aí. Já que o PSDB está liquidado, espere uma filiação do Moro no PDT. Eu não duvido, Sérgio Luiz, o PSDB ele pode se reinventar em outro partido. É normalmente isso que eles fazem, né? O DEM não foi reinventado, me parece que do PFL, né? Os bizarros, eles mudam de nome. O PMDB tenta modificar a situação aí para ver se limpa um pouco e vira MDB. Então, pode ser que eles realmente se reinvente. Deixa eu agradecer muito as pessoas que estão assistindo. São 719 pelo canal Leonardo Estopa, que é o canal secundário nesse momento. E o canal mais importante para as transmissões, que é o canal do Estopa, está agora com 1.885 pessoas assistindo ao vivo. Eu queria convidar vocês para, por favor, compartilharem para a gente aumentar o alcance. Eu queria pedir vocês que estão no Facebook, compartilhem por aí primeiro nos grupos, onde vocês puderem, depois venham participar com a gente aqui no YouTube. Comentários dos Minions comprovam, humanos estão nascendo sem cérebro. Se Macaco não tivesse sido eleito,
falaria em libras bem mais que o Bolsonaro. Se o Macaco Tião tivesse sido eleito, desculpa, está um pouquinho longe aqui para ler, eu também acho que se o Macaco Tião tivesse sido eleito, ele conseguiria fazer um discurso de 40 minutos. Eu também acho. Só que o Bolsonaro, Fernando Marrá, ele tem um discurso que não é um discurso político para políticos. Ele discursa frases de efeito. Esse é o problema do Bolsonaro, ele só consegue discursar frases de efeito. E discursar frases de efeito realmente causa um efeito numa população que vota por causa de kit gay, por causa de mamadeira gospel. Mamadeira gospel não, mamadeira erótica, né, que agora é a mesma coisa. Então, o Bolsonaro, ele, para evitar vergonha, ele falou pouco, mas isso não livrou o Bolsonaro da vergonha. Né? Imprensa mundial fala em grande fracasso de Bolsonaro em Davos. Né? Flop de Bolsonaro a Davos, incapaz, ali está em inglês, incapable, de responder... Ah, não, gente, aquilo ali é francês. Não sou muito bom de francês, não. Flop de Bolsonaro a Davos, incapable de répondre concrètement aux questions de Klaus Schwab. Eu acho que é... Não sei como é que escreve. Só sei que no final é generalité. Mas eu sei que lá na França é difícil, porque os caras ficam eles pegam os negócios e multiplicam por 20. É uma complicação um treco muito difícil. Só sei que o negócio é complicado lá na França. Mas enfim, o menino ficou envergonhado. E agora está muito pequenininho ali. And that's a wrap. Brazilian President Bolsonaro spoke to less than 15 minutes. Big fail. He had the entire world watching and his best line was to tell people to come vacation in Brazil. A melhor fala dele é para as pessoas irem passar férias no Brasil. Então, tipo assim, quem do mundo quer saber de acabar com o comunismo hoje? Quem do mundo quer saber que existe um kit gay no Brasil? Come on, Bolsonaro! Para de envergonhar a gente. Fala de estocar o vento. Se você falar de estocar o vento, você vai chamar a atenção da comunidade internacional que estuda políticas energéticas. Fala como a Dilma. Fala sobre as metas do Brasil. Fala dados, Bolsonaro. Você tentou falar dados a respeito de diminuição da taxa de emissão de carbono, igual naquele discurso da Dilma que vocês tanto criticaram. A Dilma falou, olha, naquele discurso que foi criticado pelo Bolsonaro e que os eleitores do Bolsonaro tanto usaram para fazer chacota, a Dilma falou sobre as estratégias do Brasil para diminuir as emissões, as estratégias do Brasil para gerar energia limpa, as estratégias do Brasil para armazenar a energia gerada pelo vento durante a noite, e ela disse, nós hoje utilizamos as linhas de transmissão para armazenar e utilizar a energia do vento. Mas a gente precisaria de um recurso local. Eu gostei muito disso, porque eu estava estudando exatamente isso na minha pós-graduação em engenharia elétrica na época. Precisamos de um recurso local. Hoje a comunidade internacional estuda a possibilidade de usar uma coisa que chama supercapacitores. As pessoas que são da área de elétrica e eletrônica sabem o que é um capacitor, mas basicamente podemos dizer que um capacitor é uma bateria com a capacidade de recarga assim, extremamente rápida e uma capacidade de fornecimento da energia que foi recarregada também de uma forma bem rápida. Isso seria uma das formas de estocar o vento. Afinal de contas, as baterias que são utilizadas atualmente, elas demoram um pouco para armazenar, porque é um processo químico. O supercapacitor usa um processo puramente elétrico, né? Essa capacidade de armazenamento de energia que a Dilma tentou resumir em estocar o vento é o problema desse tempo. Hoje precisamos imaginar que a energia que não é firme, ou seja, ninguém aí tem controle sobre o vento, ninguém tem controle sobre o sol. Então essa energia que não é firme, ela precisa ser armazenada de alguma forma. Se ela não for armazenada, ela é perdida. Então a Dilma falou que a gente usa as linhas de transmissão. A Dilma fez um discurso digno de um engenheiro eletricista, um engenheiro de energias. Ela foi ministra de Minas e Energias, né, eleitor do Bolsonaro. Ela foi, no governo Lula, ela foi responsável por esse setor. Mas, enfim, ela fez um discurso digno de um acadêmico, porém adaptando para as pessoas que estavam assistindo. O Bolsonaro fez um discurso estúpido, digno de um imbecil,
considerando as pessoas que estavam assistindo imbecis. Aí chega o Bolsonaro e vem falar em bobeiras do tipo brigar com um, fazer confusão com o outro. Ô, Bolsonaro, para. Seria melhor se o Bolsonaro não tivesse ido. Agora, nós todos os brasileiros estamos humilhados ao redor do mundo. Deixa eu agradecer muito vocês pelos compartilhamentos. Deixa eu voltar aqui para os comentários no canal do Estopa. Muito obrigado, Fernando Marra, que trouxe essa informação, né, esse comentário aí através de um superchat. Lembrando vocês, pessoal, que é muito importante, as pessoas não têm noção de como é importante para fazer um trabalho desse que eu faço, como é importante conseguir manter as despesas. A grande realidade hoje é que o único recurso que a gente recebe são os recursos das doações de vocês. Então, hoje a despesa está muito alta, principalmente porque calor intenso, o ar-condicionado trabalha constantemente. Então, qualquer um que puder fazer uma doação, eu tenho as contas aqui no canal Leonardo Estopa. A próxima meta nossa, né, depois que a gente conseguir pagar o computador, né, a campanha do computador, ainda falta um monitor para o computador, ainda falta um SSD. Parece que um colega aqui de Minas vai ajudar com o SSD, mas o próximo grande desafio é conseguirmos aí, aos poucos, através da nossa união, conseguirmos comprar aí computadores para os amigos que trabalham com divulgação, mas eles não têm computadores. O Clicério é uma dessas pessoas, ele usa um tabletzinho daquele do Paraguai para fazer as divulgações e faz divulgação o dia inteiro, o que significa que durante todo o dia o Clicério está trabalhando para divulgar o ideal que a gente protege, para divulgar as falcatruas do Bolsonaro. Então, nesse primeiro momento, a gente acaba de pagar as contas desse computador, né? Quem puder ajudar tem os links aqui, não é? As contas aqui na descrição do vídeo. No segundo momento, aos poucos, nós vamos ajudando os moderadores aí que não têm computador a comprar seus computadores e, com isso, a gente vai fortalecendo a comunicação de esquerda. Então, pobre alienado de direita fala, é melhor falar pouco e acharem que você é idiota do que falar muito e terem certeza. E aí vem o triste drama do Bolsonaro. Mesmo falando pouco, ele consolidou no resto do mundo a certeza de que ele é um idiota. Porque até então, pessoal, o mundo pensava que o Bolsonaro estava conversando de uma forma a atender à imbecilidade da população. O povo imaginava que o Bolsonaro estava falando bobeira porque o Bolsonaro estava fazendo política, campanha política. Durante a campanha política, é natural que as pessoas falem bobeira. Só que nessa realidade de agora, depois que o Bolsonaro falou bobeira num grande evento internacional, aí fica bem claro que o Bolsonaro é aquele bobo mesmo, né? Ronivaldo de Jesus já é PDD, muito obrigado, Ronivaldo. Emerson Rocha pede o dinheiro para o PT. O dinheiro acabou. Emerson Rocha, tá aí o grande desafio do canal do Estopa. Emerson e qualquer pessoa que acha que o Leonardo Estopa ganhou o dinheiro do PT, vocês estão aí desafiados a procurarem qualquer centavo que eu tenha recebido do PT. Isso desde o início das minhas transmissões. E se você achar qualquer centavo, eu vou te pagar 100 mil vezes o que você achar. Então, grande desafio, você vai procurar o dinheiro que o Leonardo Estopa recebeu do PT. Mas aí tem que ter, derrubar, né, que o Flávio Bolsonaro tem medo de entregar como é que chama dele? Que ele falou que as pessoas fizeram uma violação na conta dele, que eu até esqueci, mas sigilo bancário. Não preocupa não. Nós vamos fazer um desafio, você, eleitor do Bolsonaro, e eu. Eu vou entregar para você um documento em que você vai ter acesso a contas do Leonardo Estopa em qualquer lugar do mundo. Em troca disso, eu vou pedir que você faça um depósito consignado em uma conta. Se você perder e não achar nada que o Leonardo Estopa recebeu do PT, esse dinheiro vai ser doado para uma organização beneficente. Porém, se você ganhar, né, se você achar qualquer coisa, eu vou te pagar esse dinheiro de volta, mais 100 mil vezes o que você achou. Que tal você, em vez de falar que o dinheiro do PT acabou, que é claro que não acabou, eles só não me dão esse dinheiro, é muito triste isso. Tem muitos deputados do PT, tem muitos senadores do PT, tem muita gente do PT aí, eles só não dão dinheiro para o Leonardo Estopa. Claro que o Leonardo Estopa fica triste por isso. Mas, se você achar, né, o que eu posso te dizer de antemão é que o PT não está nem aí para mim. Marcelo Bárbara, parabéns pelo empenho. Léo, muito obrigado, Marcelo Bárbara,
pelo Superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Claro que tem várias pessoas do PT que gostam do Leonardo Estopa. Uma das pessoas que foi muito importante para eu conseguir ter um pouco mais de alcance foi exatamente o deputado Paulo Pimenta, mas ajuda financeira eu fiquei impressionado. Gente, eu entrei em contato com, para vocês terem uma ideia, eu entrei em contato com a FUP, né? Um dos trabalhos que eu tenho feito desde o início é proteger a soberania do petróleo. A FUP me negou uma ajuda no computador. Imagine que a FUP poderia ter falado assim, Léo, nós vamos te ajudar com R$10. Não, eles sumiram, nem responderam. Então, como assim Leonardo Estopa ganha dinheiro dessas instituições? Não, gente, dinheiro dessas instituições, eles passam para as pessoas conhecidas. Então, o Leonardo Estopa que está aqui puxando a cachorrinha, ele não ganha nada. Mas, se for para contratar um ator da Globo, tem milhões. Simples assim, eu sou pequeno. É entre nós aqui. A coisa é entre nós. Não imaginem que vai ter PT no meio, não. Né? O mundo inteiro falou do fiasco. Muito obrigado, Ronaldo Mota, que manda aqui um comentário e um superchat importantíssimo para o crescimento dos canais. Ele fala Lula livre e Nobel da Paz. Então tem a grande campanha por Lula, Nobel da Paz, e eu queria trazer para vocês aqui. A gente já tem aí artistas xingando essa falcatrua do Bolsonaro. Oi, Léo, parabéns, adoro o seu trabalho. Tenho uma pergunta. No caso de uma ditadura, o que poderá salvar o país? Ditadura já está rolando, tá? Elise debochada. A ditadura já está rolando. Por quê? O que é ditadura? Ditadura é aquele momento em que a representatividade do povo não acontece. Só que a ditadura não é do Bolsonaro. A ditadura é das elites. A ditadura é do poder financeiro, de quem tem grana. Vou te dar um exemplo. Olha, o Bolsonaro, se ele quiser governar de acordo com a cabeça dele e de acordo com o que o povo quer, acontece esse vasculhamento da vida pregressa dele e eles derrubam ele. Assim aconteceria com Haddad, assim aconteceria com qualquer um. Se não tiver vida pregressa, eles criam, né? Vide caso do triplex, né? Se não conseguirem achar nada, eles criam. Aí a imprensa vai divulgando até o povo acreditar. Então isso é uma ditadura, porque nós temos o poder de votar? Temos, mas é fictício. O voto nosso não decide absolutamente nada. E aí, se um congressista quiser bater de frente, ele cai também. Então, nós já estamos em ditadura. Agora, se o seu medo é um governo popular, é outra coisa que eu falo que já está rolando. Por exemplo, vamos pensar um poder independente, poder judiciário. Manteve o Lula preso naquele momento do habeas corpus por causa de um Twitter do general. A única coisa que não aconteceu, Elise, é o general chegar e falar, eu, general, sou o presidente. Isso não aconteceu ainda. Mas o general controla o presidente, os generais controlam juízes e desembargadores e também controlam os ministros do STF. Os generais estão controlando tudo. Então, na prática, a gente já está vivendo essa ditadura. A realidade é que é só na prática. Formalmente falando, não. Então, as pessoas ficam naquela expectativa. O que vai ser a ditadura? A ditadura é o que a gente está vivendo. A diferença é que é uma ditadura perfeita, ela parece que é uma democracia, ela leva para as urnas para você votar e você acha que você escolheu o cara que vai presidir, você só escolheu o cara que vai ser chantageado, né? A próxima vítima da chantagem. Essa é a ditadura perfeita. Muito obrigado aqui, Antônio Gilberto, Léo, só uma pequena ajuda, não é muito, mas o que posso dar, pois estou desempregado e gosto muito do seu programa no YouTube. Olha, Antônio, eu agradeço de coração. O tamanho da ajuda é o tamanho, obviamente, do seu carinho, né? Então, assim, se você tem um carinho, o que você pode ajudar, né? Por isso que eu falo com o pessoal, às vezes as pessoas pensam, não, mas eu não tenho dinheiro para ajudar. Eu falo, gente, a partir de 1 centavo de transferência você já pode ajudar. O importante é ajudar, não é dar milhões, porque cada um tem uma certa capacidade financeira, cada um pode ajudar, obviamente, com aquilo que pode, né? E o desemprego hoje tomou o Brasil. Lógico que o trabalho meu, ele depende dessa ajuda, mas a ajuda de vocês pode ser simplesmente compartilhando. Muito obrigado, Manuel Eusébio. A intervenção carioca aproximou os militares dos milicianos. Seria um teste para nossos militares? Nossos militares defendem os milicianos, né? Na prática, o que eu posso falar, Manuel Eusébio, é que onde está o dinheiro, tem um monte de gente fazendo coisa errada. Na prática, a única garantia que a gente tem na prática é que de todo mundo que está aí, ninguém representa os mais pobres, não. Pouquíssimas pessoas estão realmente querendo representar o povo. O povo é simplesmente um meio para as pessoas chegarem ao poder.
né? O voto é a forma de chegar ao poder e o povo simplesmente fornece esse voto. Então, esse pessoal fica... alguns é kit gay, alguns realmente... Alguns usam kit gay, outros usam mamadeira erótica, outros falam do comunismo, outros corruptos falam da corrupção, mas a grande realidade é que o lance é o poder, né? Infelizmente, essa galera que está hoje aí só está preocupada com o poder. Léo, só uma pergunta, ajuda, não é muito obrigado mais uma vez, colega. Nós temos que defender os militares do bem, mas esses que está aí são entreguistas. Eu não sei, ô Luciano Costa, os militares estão começando a se posicionar contra o entreguismo, estão começando a bater de frente com o Bolsonaro. Pode ser, porque olha, existe uma elite interna e existe a elite externa. A elite interna, ela não quer a destruição do Brasil, a elite interna precisa do Brasil soberano. Deixa eu agradecer aqui também um comentário que acaba de chegar aqui. Ivaldo Jerônimo, ele pergunta, bolsonarite tem cura ou é uma doença crônica? Tem cura, tem cura. Tem pessoas que estão com um grau muito avançado de bolsonarite, eles dependem de um remédio, uma dose mais pesada, né, de Semancol. Mas as pessoas que que receberam uma pequena dose de Semancol, eles estão se curando, está caindo bastante o nível de bolsonarismo no Brasil. Hoje o canal Leonardo Estopa, ele tem menos ataques. O canal do Estopa hoje está sob ataque porque o canal do Estopa está mandando as notificações. Eu queria, inclusive, pedir o pessoal da moderação para não excluir essas pessoas, não, porque o que o Ivaldo Jerônimo fala faz sentido, né? A gente tem que curar esse pessoal. Não adianta a gente lutar por um Brasil melhor se a gente não lutar para mostrar para essas pessoas que elas estão sendo as idiotas. Não é o eleitor do Bolsonaro que está sendo idiota. Não é o eleitor do PT agora está rindo. É o eleitor do Bolsonaro que continua sendo massa de manobra disso aí. Muito obrigado, Ivaldo. Muito obrigado, Jonas Pereira. Nada como um dia após o outro. Falaram da Dilma e olha hoje, né? Olha, gente, a Dilma... Claro que a Dilma não era uma super oradora, mas o conhecimento estava na cabeça dela. A Dilma foi torturada, a Dilma teve vários traumas bizarros, né, que podem ter entrado aí nessa capacidade dela de falar como um papagaio, que as pessoas gostam disso, né? Para as pessoas, oratória é falar como um papagaio, falar sem parar para pensar, sem errar nenhuma palavra. A Dilma, ela sabe muito bem do que ela está falando, apesar de que na hora que ela vai tirar da cabeça e produzir palavras, talvez as torturas, né? Quem sabe o que é ser torturado é só quem foi torturado. Talvez as torturas entrem no meio, todo o trauma que ela passou entre no meio, mas ela sabe o que ela está falando. Quando você vê os discursos da Dilma, às vezes ela se perde nas palavras, mas não no raciocínio. Então, ou seja, existe dentro da cabeça da Dilma um conhecimento gigante e ela pode ter dificuldades de jogar esse conhecimento para fora por culpa exatamente da nossa sociedade, que pegou a Dilma, colocou no pau de arara, deu choque elétrico. Agora, o Bolsonaro, ele sabe falar igual um papagaio, só não tem nada na cabeça dele. Então ele sabe falar rapidão, ele cria uma expectativa, né? Tipo o Kim Kataguiri, cria aquela expectativa que você sabe demais, porque você está falando, e principalmente porque ele fala coisa que as pessoas não entendem. Mas ele não entende nada, né? A diferença básica é essa. A Dilma era uma presidenta extremamente conhecedora do que estava fazendo e tinha algumas dificuldades, às vezes, na hora de jogar aquilo para fora. E volto a dizer, provavelmente, uma culpa da nossa própria sociedade, que pegou e deu choque elétrico, espancou. Agora, em questão do Bolsonaro, é um cara que não tem, talvez, 1% do conhecimento da Dilma, mas consegue falar como um papagaio. E eu não estou aqui desprezando nenhuma profissão, mas se for para olhar a questão de saber falar muito bem, o Brasil seria governado só por locutores de rádio, né? Porque os caras sabem falar muito bem. Então, já que o Brasil não vai ser governado só por locutores de rádio, a gente precisa, né, muito respeito aos locutores de rádio, claro. O que eu estou querendo dizer é que existe uma diferença muito grande em saber falar bem e saber do que você está falando, né? A Dilma poderia não ser uma locutora de rádio, mas ela era uma presidenta extremamente preparada. Em compensação, muitos locutores de rádio teriam uma plena condição de governar o Brasil, mas muitos outros falam bem, mas não teriam. Então tem que tirar um bocado essa coisa de achar que uma pessoa, para saber governar, ela tem que saber falar de uma forma impecável. Não é bem assim.
E às vezes as pessoas sabem falar de uma forma impecável, mas eles não estão representando os interesses das pessoas que vão votar neles, né? Se a gente fosse votar num cara que sabe falar de uma forma impecável, por exemplo, o Brasil ia votar no Gilmar Mendes, aqui o cara fala bem demais, muito elogiado, né? Agora deixa eu agradecer aqui, no canal do Estopa, Rosilene Arrocha de Oliveira Rossi. Estamos na ditadura, mas tenho receio de voltar àquela das torturas, mortes, perseguições, de não haver protestos de qualquer natureza. Pergunto, será que querem o Mourão para a volta dela? Não, Rosilene, o Mourão, a proposta, o Mourão, imagina o seguinte, o fato do Mourão ter sido militar não quer dizer em nada que o Mourão vai implementar uma ditadura militar, não é isso não. Isso tudo, porque nós somos de esquerda, nós não podemos cair nos extremismos também da crítica da esquerda. Não tem nada disso. Se o Mourão for presidente, o Mourão vai ser um presidente civil que foi militar. Simples assim, ele é um militar da reserva. É a mesma coisa de pensar assim, olha, o Lula, não estou defendendo o Mourão não, mas eu também não acho justo que as pessoas criem essas loucuras na cabeça. Olha, imagine vocês que o Lula, antes de ser presidente, ele foi metalúrgico. Seria dizer que o Lula ia implementar uma ditadura da metalurgia no Brasil e que quem não trabalhasse como metalúrgico seria torturado. Não é isso. O Mourão é um militar, gente. Ele é um militar da reserva. Qual que é o problema do Mourão com a gente? Não tem nada a ver com ditadura. Não achem que a ditadura vai voltar através do Mourão. Não é nada disso, não. O problema do Mourão com nós, brasileiros, é que o Mourão representa uma ideologia político-econômica que só representa os mais ricos. É uma ideologia político-econômica que representa os países de fora, quando a gente fala sobre um liberalismo de fronteiras. Essa metodologia político-econômica ela é perigosa. É a metodologia que quebrou a Argentina. Para vocês terem uma ideia, antes de colocar esse vídeo no ar, eu coloquei no ar um vídeo sobre a Argentina, agora está tendo um apagão. A luz aumentou 2.600%, mais ou menos. Uma coisa, assim, coisa desesperadora. Mas essa coisa desesperadora que está rolando na Argentina hoje é uma coisa que veio desse liberalismo que aos poucos vai aniquilando a indústria da Argentina e vai colocando a Argentina como submissa. Eu não penso que o Mourão venha a contribuir com uma ditadura, venha trazer uma ditadura militar. Não. O Mourão é um presidente civil que veio das urnas, apesar das urnas terem sido fraudadas, realmente fraudadas, a eleição foi totalmente contaminada, mas não faz sentido a gente pensar que os militares precisariam do... Vocês acham que os militares precisariam do Mourão para uma ditadura militar? Os militares são os caras que têm as armas, eles não precisam do Mourão. Se os militares quisessem implementar uma ditadura militar, eles teriam feito isso já, claro, eles já estão controlando, mas se eles quisessem realmente, olha, vamos colocar aí... Eu quero trazer o Pica-Pau Maluco. Não, mas se os militares... Mas eu vou só concluir que eu vou trazer o Pica-Pau Maluco. Se os militares precisassem do Mourão para assumir o poder, isso seria muito contraditório. Então, não se preocupe com isso, não. Vamos preocupar o seguinte, os militares podem realmente... Ou o Mourão pode realmente implementar um sistema político muito bizarro, né? Uma economia liberal que quebrou a Argentina. Mas não é isso, essa ditadura não depende do Mourão. Quando os militares quiserem tomar o poder, igual já tomaram de forma indireta, se eles quiserem tomar oficialmente o poder, eles tomam oficialmente o poder. Deixa eu agradecer aqui as pessoas que estão compartilhando. Queria pedir vocês, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Isso é realmente muito importante. E deixa eu trazer dos comentários aqui o Pica-Pau Maluco. Bolsonaro foi aplaudido de pé. Somente o Pica-Pau Maluco para falar uma coisa dessa, né? Tem que ser realmente o Pica-Pau Maluco para falar que o cara que humilhou o Brasil ao redor do mundo foi aplaudido de pé. Assim, vamos cair na real. Não brinca com nós, né, Pica-Pau Maluco? Uma coisa é o Bolsonaro falando com a turminha dele. Outra coisa é o Bolsonaro falando com pessoas que sabem que ele está falando palhaçada. Deixa eu trazer o canal de Estopa de volta, que tem aqui Marta Leandro. Queria agradecer. Marta Leandro, muito obrigado. O superchat é muito importante para o crescimento dos canais. Deixa eu agradecer aqui. Roberto Delgado, sou apenas um homônio, tá ok? Olha, o bicho chegou ao ponto do Roberto Delgado ter feito tanto sucesso que o cara já tem
os fãs que já estão criando os Robertos Delgados fakes. Se for um hormônio de verdade, você me desculpe. Bolsominions de raiz não perdem tempo em passar uma vergonha. Não tenho culpa, eu votei no Haddad. Show essa live, muito obrigado, Roberto Delgado. Tô achando que o Roberto Delgado, ele voltou, e voltou na forma da música, né? O boêmio voltou novamente. Se partiu daqui tão contente, por que razão quer voltar? Quem conhece essa música, né? Música famosíssima. Aí volta o Roberto Delgado, né? Acontece que a mulher que traiu, que floriu meus caminhos, né? E, enfim, voltou o Roberto Delgado arrependido, com suas orelhas tão fartas, seu osso ruído, né? E o rabo entre as patas. Eu não decoro, é muito difícil, só o Chaves mesmo. Roger Melo diz: quem for bolsominion, mande um superchat com os dizeres: Léo Stoppa, você é nota 10, né? É hora dos bolsominions, é hora de vocês concordarem que o tio Léo tentou avisar, né? O tio Léo avisou, vocês vão passar vergonha, o tio Léo falou, o tio Léo avisou, né? E não é o Luiz Inácio falou, e o Luiz Inácio falou que são 300 picaretas com anel de doutor, não. É o tio Léo falou, sai dessa, menino, vocês vão passar vergonha, né? Aí chega a galera agora, passando vergonha de graça, não precisava. Muito obrigado, Roberto Delgado, Homônio. Desculpa a brincadeira, porque o Roberto Delgado é tão famoso aqui no chat que a galera sente falta dele. Então, talvez, eu não sei se o Homônio vai conseguir superar aí o Roberto Delgado tradicional. Mas eu agradeço muito pela sua participação. Peço desculpas aí, é só brincadeira. E o Fábio Almeida fala, é hora do bonde do Flavião, né? Na hora que começa a chegar o período musical do programa, a galera já começa a pedir o bonde do Flavião. Deixa eu lembrar aqui, bonde do Flavião é uma brincadeira trazida por um colega, não é composição minha, não quero fazer plágio e falo com vocês, é uma brincadeira, que afinal de contas o Flávio ainda, ele é sequer réu, né? O Flávio pode não ter culpa nenhuma, a justiça vai decidir. Mas vamos lá. Senhoras e senhores, entra aí o bonde do Flavão. Quer roubar, o Flavião vai te ensinar. E quer roubar, o Flavião vai te ensinar. Eu vou passar Queiroz na mão, assim eu vou pôr, como é que é mesmo? Eu vou passar Queiroz na mão, assim eu vou ganhar muito din-din, assim como ouro na rabiola. Esqueci, hoje a inspiração caiu, que eu perdi o ritmo da música, né? Antes saía melhor, mas alguém aí que é músico de verdade vai gravar esse treco aí pra gente, que o bonde do Flavião realmente vai ser sucesso total. Venha debochar, fala Clicério Disque Facão. Venha debochar, sede oficial do Partido do Deboche, filiação pelo WhatsApp 85-99603-7020. Clicério, observação, posts só de zoeira. Então, a parte do Partido de Deboche, vocês podem se inscrever aí na sede oficial do Partido do Deboche. Temos que criar a carteirinha pra galera, viu, Clicério? Né? Capitão Jair Bolsonaro tem que prender essa calúnia aí. Freedom Club. Que contraditório. Freedom Club é Clube da Liberdade. Freedom Club, ele nem sabe, lógico. Freedom Club, que é Clube da Liberdade, fala que o capitão Jair Bolsonaro tem que prender. Isso é igual aos Estados Unidos. Estados Unidos, que é o país que luta pela democracia e pela liberdade, e quer acabar com a democracia na Venezuela e derrubar o cara que foi eleito pelo povo venezuelano. Porque foi eleito pelo povo venezuelano, não foi o cara que os Estados Unidos queriam, tornou-se aí ditadura, né? Povo venezuelano, assim como no Brasil, os brasileiros eram bárbaros, e aí nós, Estados Unidos, país de bem, precisamos prender o candidato que estava em primeiro lugar, porque senão os bárbaros brasileiros votariam naquele candidato. Nós, Estados Unidos, que somos o país da liberdade e da democracia, vamos derrubar o presidente que vocês escolheram. Sabe por quê? Porque vocês não sabem escolher presidente, vocês escolheram um comunista. Então vamos derrubar, vamos prender para que vocês não votem nele mais. Nós fizemos isso no
no Brasil, deu super certo. Inclusive, o cara que ganhou no Brasil, porque nós fizemos isso no Brasil, deu um show hoje, um show internacional de baboseira. Agora vamos fazer isso para vocês. Vamos prender o Maduro e vamos dar para vocês a oportunidade de votarem num candidato que não é comunista. Isso, né? Aí vem o Freedom Club, que é o Clube da Liberdade, e fala que o capitão Jair Bolsonaro tem que prender, né? Coisa contraditória, mas é assim que funciona, né? É melhor. A imbecilidade é uma regra, infelizmente. A imbecilidade não é a exceção. E a única coisa que a gente pode fazer nesse momento é já ir se acostumando. Com imbecis é melhor já ir se acostumando. Muito obrigado, galera. Bolsonaro não dura 6 meses. Marcos Leite fala, olha, Marcos, a opinião que eu tenho é que o Bolsonaro agora ele está sob pressão para renunciar. E olha, gente, é muito fácil perceber que o Bolsonaro está sob pressão para renunciar. Isso porque a galera não está colocando as coisas sobre o Bolsonaro por enquanto. Só deram aquele toque a respeito da mulher do Bolsonaro. Isso porque o Bolsonaro, nesse momento, ele não pode ser retirado da presidência por um crime anterior às eleições, à diplomação. Como ele não pode ser retirado por um crime anterior à diplomação, eles estão ameaçando a família do Bolsonaro. E se eles, nesse momento, eles podem criar uma situação perigosíssima. Se nesse momento eles começarem a expor o próprio Bolsonaro, o Bolsonaro pode não renunciar de medo. Então pensem o seguinte, estrategicamente falando, as elites controlam, as elites sabem de tudo de errado que aconteceu no Brasil. Estrategicamente falando, essas elites pegam e colocam denúncias em cima da família do Bolsonaro e começam a falar com o Bolsonaro, olha, vai rodar todo mundo. Se essas elites agora começam a expor os crimes do próprio Bolsonaro, o Bolsonaro pode fazer como o Temer, ele pode resistir na presidência com medo de ser preso. Se eu renunciar, agora tem denúncias e eles vão me prender. Então eu acho que o que está rolando nesse momento é uma negociata mesmo. Olha, Bolsonaro, nós vamos te dar tantos dias para você renunciar. Se você não renunciar até lá, a gente começa a soltar seus podres. Aí ele pensa, olha, enquanto essa galera não soltou nada, eu vou renunciar, que assim que eu renunciar, param essas investigações. A proposta é essa. Só que se chegar num ponto em que a população estiver querendo mesmo que o Bolsonaro vá preso e começar a fazer pressão, aí não tem mais volta. Então, o ponto de vista que eu tenho nesse momento é o seguinte, o Bolsonaro ele está tendo uma proposta de não ser denunciado. O Bolsonaro recebeu uma proposta das elites. Renuncie enquanto há tempo, porque senão a gente começa a julgar seus podres e você vai cair, né? Se começam a julgar os podres do Bolsonaro, eles podem armar um impeachment. Ah, não, mas Bolsonaro não fez nada. Claro que fez. Bolsonaro assinou o decreto das armas. Isso pode ser usado contra ele. Por quê? O caso de impeachment, que é a tal do crime de responsabilidade, é um caso muito aberto. Mais ou menos assim, o cara cometeu um crime de... O Bolsonaro pode ser acusado de crime de responsabilidade por qualquer coisa. O crime de responsabilidade gerando impeachment foi uma forma que a Constituição deixou para o Brasil ser quase parlamentarista. É um parlamentarismo com poder de retirada do presidente. Ele pode não ter o poder de escolher o presidente, mas na hora que ele não gostar do presidente mais, ele derruba. Qualquer coisa pode ser usada como crime de responsabilidade. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Aí você pega, olha, o Bolsonaro... Imagina o seguinte, o Bolsonaro falou em guerra contra a Venezuela. Uma declaração de guerra não pode vir somente do poder. Eu imagino aqui, eu estou tentando lembrar aqui de constitucional, mas eu acho que uma declaração de guerra ela depende de uma aprovação do Congresso. Essa manifestação do Bolsonaro, ela pode ser levada, a manifestação, nem a declaração, a manifestação do Bolsonaro a respeito da embaixada pode ser levada para o Congresso e considerada crime de responsabilidade. Mas que coisa absurda, gente, eles tiraram a Dilma por um crime que nem existe. Pedaladas fiscais, os caras criaram um crime e com essa criação do crime eles conseguiram tirar a Dilma. Então, nesse momento, existe sim essa possibilidade aí, Bolsonaro renunciar, possibilidade 2, impeachment contra o Bolsonaro. Então eu acho que é meio difícil o Bolsonaro continuar insistindo em se manter no poder. Nesse momento o bicho vai pegar mesmo, porque agora o negócio agora está sanguinário contra o Bolsonaro. Deixa eu agradecer muito vocês pelos compartilhamentos. Bruna Marquezine enquadra Bolsonaro. Explique as finanças de sua família.
Em sua conta no Instagram, a atriz pediu explicações sobre as finanças da família Bolsonaro. Então agora vai ser, gente, agora vai ser trucidação, agora vai ser falar sobre isso o tempo todo, agora vai ser colocar na cabeça do brasileiro que o Bolsonaro está ligado em milícias, tudo isso, mesmo que não provem isso, as elites vão colocar isso na cabeça dos brasileiros, da mesma forma que fizeram com o caso do Triplex. Né? Ricardo Cosco, fecha-se o cerco, ligações perigosas do clã Bolsonaro com suspeitos de matar Marielle. Então, imaginem que, olha, com exceção dos fanáticos evangélicos mais fanáticos, esse caso da Marielle, que o fanático evangélico pode achar, não, matou a Marielle, mas a Marielle era anticristo, tinha que matar, não duvida. Mas com exceção dos fanáticos mais fanáticos, a sociedade não vai gostar da ideia de que a família Bolsonaro esteja ligada a milícias, né? Claro que o 14 anos, a mentalidade de 14 anos vai achar, sim, que foi bom, né, o que aconteceu, matar a Marielle, porque a Marielle seria, os milicianos seriam justiceiros. Mas isso é só a galerinha de 14 anos. O pessoal mais sensato não vai pensar desse jeito, de forma alguma. O pessoal mais adulto não vai acreditar nisso, não. Deixa eu trazer para vocês aqui também. Deixa eu ver aqui como é que tá a capa. Olha, como que estamos bombando, né? A Bruna Marquezine, presos milicianos suspeitos de matar Marielle, homenageados por Flávio Bolsonaro. Esse ponto aqui também é muito importante, tá, pessoal? Olha, o fato do Flávio Bolsonaro ter homenageado esse miliciano, que possivelmente seja o responsável pela morte da Marielle, quando você liga os fatos, né? Você cria uma percepção social de que o Bolsonaro é o mandante do crime contra a Marielle. Vocês entenderam? Olha só como é que os pontos estão sendo trazidos para criar uma percepção social de que Bolsonaro mandou matar a Marielle. O Bolsonaro é o cara que não se manifestou, né? O Bolsonaro não se manifestou. As pessoas do partido do Bolsonaro comemoraram e ainda rasgaram a placa da Marielle. Tudo isso junto já vai criar uma percepção na cabeça da população de que foi o Bolsonaro, foi a família do Bolsonaro que matou a Marielle. Essa percepção será criada. Léo, sacanagem, o Bolsonaro em Davos. Isso aqui tá um comentário aqui no canal do Estopa. Sacanagem, o Bolsonaro em Davos. O PT trocou a cola que o Guedes preparou por uma folha com anotações de um guia turístico de Rio das Pedras. Eu acho que o Paulo Guedes também não preparou, não, porque o Bolsonaro está enchendo tanta paciência do Paulo Guedes que o Bolsonaro, eu acho que até o Paulo Guedes falou, não, eu não vou preparar seu discurso, não, você vai ter que fazer alguma coisa. Mas é lógico que o Bolsonaro não preparou nada, o Bolsonaro está fazendo um trabalho guiado desde muito tempo. Mas mesmo sendo um trabalho guiado, e eu acho até interessante, né, que o Bolsonaro conseguiu, através da estratégia, ganhar as eleições, talvez isso sirva de aviso para o PT que ele tem que trabalhar as estratégias mais modernas. Mesmo esse Bolsonaro que está trazendo só, né, assuntos repetidos e falando bobeira internacional, expondo o Brasil de forma internacional, esse Bolsonaro já não tem mais a sua equipe. O Paulo Guedes, ele já está meio de mal do Bolsonaro por causa da decisão do Bolsonaro, né, essa decisão do Bolsonaro aí de não querer as reformas. Com a decisão do Bolsonaro de não querer as reformas, eu acho que todo mundo se uniu contra o Bolsonaro. Na prática, gente, o projeto de governo do Bolsonaro, o Bolsonaro só conseguiria sobreviver se o projeto de governo do Bolsonaro fosse exatamente o projeto de governo. Olha, só conseguiria sobreviver se o projeto de governo dele fosse exatamente o projeto de governo do PSDB. É o que as elites querem. O projeto de governo do PSDB é o projeto que as elites querem. Se tentar sair do projeto de governo do PSDB, o cara cai. Simples assim. Não tem jeito do cara tentar bater de frente com o projeto de governo do PSDB, não. Mas o Bolsonaro achou que dava, né? O Bolsonaro achou que dava. E não dá. Não é fácil assim, não. Um dos assuntos mais comentados no Twitter hoje é a falta de luz na Argentina. No primeiro momento, a luz aumentou e agora eles estão vivendo consecutivas faltas de luz. É isso mesmo, desligamentos. Há 3 anos eu conto aqui no YouTube e no Facebook a história da Nigéria. Primeiramente, as famílias mais poderosas da Nigéria fecharam um negócio. Pessoal, desculpa aí o que aconteceu, que agora que eu percebi que estava no ar, os vídeos que eu quero colocar para mostrar para vocês, que foi o trabalho que eu fiz hoje, né,
quero apresentar para vocês os trabalhos de vídeo curto que eu estou fazendo. Vou explicar para vocês por que eu quero apresentar. Esses trabalhos de vídeos curtos, eles estão sendo postados no canal Leonardo Estopa. O YouTube desativou completamente as notificações do canal Leonardo Estopa. Então eu preciso pedir vocês que marquem as notificações, eu preciso apresentar para vocês esse trabalho que eu estou fazendo. Mas agora, eu queria agradecer aqui mais uma vez e comentar a questão aqui do Manuel Eusébio, né, dessa questão das milícias. Pobre alienado de direita fala, Estopa, será que a sociedade realmente se importa com possíveis crimes dessa família? Acredito que muitos querem mesmo detonar as minorias. Deixa eu agradecer aqui, chegaram dois superchats aqui no canal do Estopa. Somos resistência, o resultado das intervenções do Caixa 2 podem acarretar impeachment das investigações. Não. Somos resistência. Olha, o Caixa 2 do Bolsonaro, né, o Caixa 2, o WhatsApp, né, que se for esse Caixa 2 armado aí para impulsionamento de WhatsApp, Twitter e Facebook, ele pode ocasionar o impeachment, mas não impeachment. Ele ocasiona uma coisa que chama-se anulação da chapa. Qual que é a diferença disso para o impeachment? Por que a justiça não vai usar esse método para tirar o Bolsonaro? Porque isso, Somos Resistência, derruba também o Mourão. Então, não dá para um impeachment a partir do Caixa 2. A partir do Caixa 2 tem uma anulação da chapa, derruba a chapa e coloca aí novas eleições. Esse é o primeiro detalhe. Outro detalhe, né, importantíssimo nesse caso, se o caso das investigações forem levados agora à justiça, né, dessas coisas que estão rolando agora, isso não derruba o Bolsonaro, porque fatos acontecidos antes da eleição. E também, se o Bolsonaro cometeu crimes, né, que por enquanto está indo para o filho dele e a mulher dele, se eles jogarem qualquer coisa relacionada ao Bolsonaro na justiça, pode ser que o Bolsonaro faça pirraça e fique todo esse tempo na presidência exatamente para manter esses crimes sem condição de serem julgados. Então, o Bolsonaro vai tentar empurrar com a barriga o máximo possível para não ser preso. Então, a estratégia agora das elites vai ser não apresentar nenhum crime contra o Bolsonaro, é tentar segurar somente os crimes relacionados à família para pressionar o Bolsonaro e dar aí um aviso para ele, olha, se você não renunciar, a gente começa a te expor, e depois que a gente te expor, a gente te derruba no Congresso. Né? Aí ele pode tentar, né, segurar a onda aí e tentar enfrentar o Congresso, tentar pedir apoio dos Estados Unidos falando que está tomando golpe, ou ele pode renunciar. Se ele tentar enfrentar o Congresso e os Estados Unidos fizerem uma intervenção no Brasil, muitos brasileiros vão morrer por causa disso, né, que os Estados Unidos vão usar a mesma estratégia que estão usando na Venezuela, falar que só que ao oposto, né, falar que o presidente legitimamente eleito está tomando um golpe no Brasil para proteger o entreguista Bolsonaro. Por outro lado, se o Bolsonaro não conseguir esse apoio dos Estados Unidos, e Israel, né, lógico, pode rolar aí o impeachment, e ele vai cair. Simples assim. Se ele cair pelo impeachment, e depois de ter sido exposto, existe a possibilidade dele ser preso. Então eu acho que o Bolsonaro vai tentar se blindar da prisão a partir disso. E o pobre alienado de direita pergunta se a sociedade se importa. Né? Olha só, pobre alienado de direita, o que acontece é que agora a Globo está mantendo o Bolsonaro em alta. Se o Bolsonaro conseguisse criar empregos, se ele conseguisse qualquer coisa boa, o número de pessoas apoiando o Bolsonaro poderia ser grande. Por exemplo, a Globo tentou derrubar o Lula o tempo todo, não conseguiu. Exatamente porque a Globo estava, naquele momento, tentando derrubar um cara que tinha uma popularidade muito grande. Só que o Bolsonaro está conciliando duas coisas. Uma, esses escândalos. 2, incompetência administrativa, propondo só idiotice. E 3, liberalismo. O Bolsonaro não vai governar para o povo. O que o Bolsonaro vai entregar para o povo? Reforma da Previdência, reforma trabalhista. Esse Bolsonaro não vai ter apoio popular para se manter. A gente vê a criança de 14 anos que não sabe o que é direito trabalhista, né? Crianças que imaginam que nunca vão precisar de aposentar. Não, que nada, eu vou fazer minha previdência privada. Mas trabalhadores mesmo, isso aí é bem difícil.
Queria agradecer, já vou comentar aqui que Só Games manda um agradecimento muito legal, que ele fala R$100, valeu, irmão, muito obrigado, Manuel Eusébio, valeu, irmão. Nos países do mundo que o neofascismo está se enraizando, tende a haver uma forte resistência em curto prazo ou o contrário? Já está tendo, tá, Manuel Eusébio? Olha, por exemplo, uma parte do fascismo e do nazismo, é o extremo nacionalismo, mas não é um extremo nacionalismo no sentido de trabalhar o crescimento da indústria. É um fascismo nacionalismo que vai em sentido a se isolar do resto do mundo. É um fascismo nacionalismo muito bizarro, que é mais ou menos assim, nós somos bons, os outros são ruins. Esse extremismo que rola, por exemplo, que rolou na Alemanha e na Itália, foi o extremismo que levou o Reino Unido a votar pela saída da União Europeia. Hoje estão todos com o rabo entre as pernas, todos passando vergonha porque quiseram isso, e essas pessoas agora estão doidas para terem a oportunidade de votar para ficar na União Europeia. Então a gente pode ter certeza que sim, esse bizarrismo está acabando. Agora, detalhe, né? Esse bizarrismo está acabando, mas para reverter esse bizarrismo precisa de uma manifestação das pessoas que são contra esse bizarrismo, que essas pessoas aumentaram. Olha, o Bolsonaro teve muito apoio, ele não tem esse apoio mais, claro que não. Se o Bolsonaro fosse candidatar hoje, depois desses escândalos, e eu falava o contrário. Há um mês atrás eu falava, olha, o grande problema de derrubar o Bolsonaro hoje é que o Bolsonaro, se ele candidatar de novo, ele ganha, né? Então, eu quero dizer, existia uma esperança muito grande, que ali estava a solução para a corrupção no Brasil, né? Existia uma esperança no eleitor do Bolsonaro, que no Bolsonaro estava a solução para a corrupção, no Bolsonaro estava a retomada do crescimento econômico, no Bolsonaro estava a geração de emprego, tudo isso existia no coração do brasileiro. E agora que o Bolsonaro chega e começa a fazer espetáculos como esse, por exemplo, em Davos, começa a fazer o Brasil passar vergonha, começa a ser associado a milícias, a família dele associada a casos de corrupção, não existe mais no coração do brasileiro aquela ilusão que existia antes, que Bolsonaro seria a solução para a corrupção. O que existe hoje, nesse momento, é essa questão aí do Bolsonaro envolvido com casos de corrupção. Tem aí as mentalidades de 14 anos de idade defendendo o Bolsonaro? Tem. Mas se o Bolsonaro fosse candidato hoje, essa garotada não conseguiria eleger o Bolsonaro. Ou seja, ele já não tem mais a maioria, né? Então a gente percebe que sim, essa resistência ela pode acontecer, mas tem que ter um grande líder. Todo mundo está com medo, porque o grande líder do passado está preso. Então o que o pessoal pensa hoje? Pensa, gente, como que eu vou imitar o Lula, sendo que quem tenta lutar pela libertação do próprio povo é preso? Então, hoje, os políticos estão ariscos. É por isso que a esquerda está com medo de se unir. Tem também um pouquinho de inveja do Lula. Muita gente da esquerda gosta do Lula, mas morre de inveja do sucesso do Lula. Essas pessoas estão pensando, não, é eu que quero ser o próximo presidente, não vou lutar para libertar o Lula, é nada, mesmo sabendo que pode custar a morte da esquerda continuar nessa loucura aí de manter o Lula preso, né? E aí, agora, o esvaziamento em Davos dos grandes nomes desse movimento tornou maior a decepção do nosso presidente. Não sabia do Superstar. Parabéns pelo canal. Muito obrigado, Manuel Eusébio, muito obrigado pela sua ajuda. Esse canal existe por causa de pessoas como você, pessoas como os demais amigos que deram contribuições aqui, porque ultimamente eu estou praticamente vivendo do canal, porque não consigo fazer absolutamente mais nada, porque eu tenho que estar sempre criando coisas para o canal e tal. Antes, as pessoas que me conhecem e me acompanham há mais tempo, Manuel, parece que você é novo aqui no canal, então eu vou te contar a minha história. Eu estava trabalhando na Inglaterra como engenheiro e os bolsominions fizeram uma denúncia para a empresa que eu trabalhava, falando que eu estava fazendo vídeos durante o horário de trabalho. A empresa me fez uma proposta que eu só poderia continuar na empresa como engenheiro se eu parasse de mexer com o meu canal do YouTube. Eu falei, não, meu país é mais importante que a minha profissão. Não adianta nada eu estar na Inglaterra ganhando um dinheirinho e meus amigos, meus familiares no Brasil estarem descendo a ladeira. Eu quero continuar a minha militância.
Eu achei que eu estava perdido naquele momento, né? Que eu pensei em abrir mão do grande emprego que eu sonhei a vida inteira, mas logo na sequência o Brasil 247 me chamou para vir para o Brasil trabalhar exatamente com isso. Depois eu comecei a fazer um trabalho maior no meu canal do YouTube e graças a vocês que ajudam aí, compartilhando, convidando amigos e fazendo essas doações, meu canal agora sobrevive, eu tenho condição de viver no Brasil, basicamente desse canal e praticamente tudo que esse canal produz, eu utilizo exatamente para manter a tecnologia do canal. No final de semana, o Clicério estava tentando falar comigo, eu estava falando, Clicério, eu estou aqui desesperado que eu estou montando um para-raio. Caiu um raio aqui e queimou um monte de equipamentos, agora eu estou montando um para-raio. Então, muito obrigado pelos parabéns, pela ajuda, muito obrigado a todos vocês que estão aqui participando. E eu queria lembrar, pessoal, que vocês que não entenderam ainda, o canal Leonardo Estopa, que é o canal que está agora aqui com quase 1.000 pessoas assistindo, 1.001 aqui nesse momento, o canal Leonardo Estopa, ele vai parar de fazer as lives, isso porque as lives acabam complicando um pouco a situação do canal Leonardo Estopa, porque essas lives, qual que é o grande problema das lives? Elas desativam as notificações. Então, no canal Leonardo Estopa, eu estou fazendo agora os vídeos curtos e em poucos dias vou desativar as lives. No canal do Estopa, que é o canal que nós agora temos aqui 1.450 pessoas assistindo, nesse canal eu vou fazer essas lives, além dessa live da noite, às 6h30 da tarde, eu estou transmitindo em simultâneo com a TV 247 o programa Léo ao Quadrado. Então, esse canal, por enquanto, está fazendo 2 lives por dia. Antes de desligar, vocês que não gostam de assistir as reprises, lembro vocês, a reprise acontece exclusivamente no canal Leonardo Estopa, né? No canal do Estopa, desculpem, que é o canal de transmissão. Até eu estou confundindo, mas aos poucos a gente vai chegando lá. A reprise acontece exclusivamente no canal do Estopa, a reprise não acontece no canal Leonardo Estopa. Mas antes de colocar a reprise, hoje, eu quero colocar para vocês o trabalho de vídeos curtos que eu fiz hoje, para que vocês entendam a importância desse trabalho e para que vocês também participem da divulgação desses vídeos curtos, porque isso é muito importante para o crescimento do canal Leonardo Estopa e para a gente difundir conhecimentos. Tem pessoas que não têm paciência de assistirem uma live de 1 hora, 2 horas, mas elas têm paciência para assistir o vídeo curto, e o vídeo curto é muito mais fácil de mandar para as pessoas que estão tendo dificuldade de entender o cenário político. Então fiquem aí com os vídeos curtos. Logo após os vídeos curtos, eu coloco a reprise dessa transmissão. Então, muito obrigado, pessoal, e até amanhã.